Mas no momento literário, quero convidar vocês. E aqui fica uma dica de ouro. Esse livro, para quem gosta de história da igreja, o livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo, da editora Vida, os autores o Kenneth Curtis, Stephen Lang, Randy Peterson. São 3 autores que organizaram os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Desde o incêndio de Roma ao crescimento da igreja na China. E esses autores, quando eles, passando por toda a história, chegaram no ano de 1517, quando Martinho Lutero afixa as 95 teses. Eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês, procurem e leiam as 95 teses que o nosso querido Martinho Lutero apregoou. E naquela época, meu irmão Almir, existia um pregador, e é contra esta pregação também, não somente esta pregação, mas também e especificamente sobre esta pregação, que era um monge dominicano, pregador bastante popular na época de Martinho Lutero, que tem por nome Tetzel. E Tetzel, ele dizia desta forma: tão logo a moeda no cofre cai, uma alma sai do purgatório. Tão logo a moeda no cofre cai, tão logo a moeda sai do purgatório. E ele pregava de tal forma, ele viajava de cidade em cidade, proclamando os seus benefícios. E ele dizia assim: ouça a voz de seus entes queridos. Perceba como ainda a doutrina do purgatório era muito forte. E para tirar as almas do purgatório, olha então como é que ele pregava na época. Ouça a voz de seus entes queridos e amigos que já morreram, suplicando-lhes e dizendo: tenha pena de nós, tenha pena de nós. Estamos passando por tormentos horríveis dos quais você pode nos redimir, contribuindo com a pequena esmola. E o Tetzel dizia: vocês não desejam fazer isso. Lutero, sacerdote e professor de Wittenberg, opunha-se totalmente à venda das indulgências. Pois, o que é que ele apresenta? E nós iremos ver isso mais após. Porque essas indulgências, as indulgências, porém, eram apenas a ponta do iceberg. As indulgências garantiam tanto a compra da salvação, quanto o enriquecimento do papado, do Vaticano. Tem implicações tanto para questões da salvação, questões soterológicas, usando aqui o termo teológico, a doutrina da salvação, quanto questões econômicas também, questões de desigualdades. Então é contra isto que Martinho Lutero protestou, é contra essas práticas, ou foram contra essas práticas. Quais eram as práticas? Imagine você também pegando com um discurso sentimentalista e muito forte. Ora, amanhã os cemitérios em todo o Brasil estarão, desde hoje também, lotados, superlotados. Imagine alguém pregando, então. E aí você entende por que Martinho Lutero vai um dia antes, ou 2 dias antes, na porta do castelo de Wittenberg e apregou 95 teses. Isto há 504 anos. Quando formos para, em instantes, um momento teológico, eu quero chamar você também para refletir um pouco sobre o que nós necessitamos protestar. Contra questões também nossas. Mas, na época, Martinho Lutero, veementemente, e tendo feito tudo o que ele fez pela graça de Deus, sabendo que a palavra, aí Martinho Lutero vai dizer assim, depois que ele fez tudo, e o resultado dessa palavra, ele diz: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. A pregação do Evangelho, pela providência de Deus, um mover do Espírito de Deus, trouxe para nós o que podemos dizer, várias e várias contribuições.
Por exemplo, o pastor até Marcos Inácio, ele fazia menção de termos a Bíblia na nossa própria língua, o sacerdócio universal de todos os crentes, não mais necessita estar se arrependendo sempre e pagando indulgências para ser aceito, mas por meio de Jesus, tem o véu que foi rasgado, um pleno acesso por meio de Jesus a Deus Pai. São inúmeras as contribuições. Todavia, além dos lemas, os 5 solas, sola gratia, ou somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Cristo, somente Cristo, solas Escrituras, somente as Escrituras, e soli Deo glória, somente a Deus a glória. Além de 5 solas, são muito mais que isso. Transformações na cultura, na política, e etc, e etc. Este é o livro que eu vos indico no Momento Literário, os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. E hoje foi lido sobre a Reforma Protestante, 1517, com o monge Martinho